Olá pessoal, mais uma vez para a gente continuar aqui na nossa aula sobre liderança. Uma das palavras que ficou gravada no nosso coração nas aulas passadas é: ninguém descobrirá a melhor maneira de fazer a coisa se não amar a coisa. Então a primeira coisa que eu quero lhe falar hoje é sobre a sua paixão, sobre a sua motivação. A gente deu já 8 pontos para vocês acerca de como você pode se motivar, como você pode escolher pessoas para estar motivada perto de você e assim sucessivamente. Demos alguma pincelada acerca de algumas perguntas que são sempre norteiam a vida daquelas pessoas que falam sobre liderança. O que é um líder? O que é liderança? Líder nasce pronto? Líder treinado? Como é que a gente vai perceber essas realidades no nosso dia a dia? E hoje, então, eu quero, dentro dessa perspectiva da liderança cristã avançada, espiritual avançada, trazer para vocês alguns conceitos acerca da liderança. Você tem na sua apostila, eu quero apenas ponderá-los aqui e pincelá-los aqui para você. Aí você vai ver que a questão da liderança está desde lá do Gênesis para nós, quando ele fala dominai, enchei a terra, Gênesis 1, 28, ele está falando sobre liderança. O que ele quer dizer ali? Não é uma liderança exploratória, mas é a mesma coisa que ele diz depois em capítulo 2, a partir do verso 10 em diante, quando ele fala: dentro do Éden eu coloquei um jardim, dentro do jardim coloquei um casal. Para quê? Para que você possa guardar esse lugar, para que você possa cultivar esse lugar. Isso tem a ver com a liderança implícita que Deus já colocou dentro do ser humano. Então todos nós podemos de uma certa forma liderar. Alguns têm uma aptidão maior, não é? O líder nasce, alguns nascem com essa aptidão e vão desenvolvendo, alguns já precisam ser desenvolvidos desde o início. Então o líder é ou se faz, isso aí, queridos, a gente pode dar a resposta que ela é uma resposta que a letra A e a letra B estão certas. Há alguns que nascem já com uma tendência, você vê às vezes uma criança, ela já tem a iniciativa para fazer, enquanto outras seguem a iniciativa que ela faz. E outras pessoas vão sendo treinadas ao longo do caminho nas suas aptidões naturais e que isso vai levá-lo também a ser um grande líder. Isso tem a ver com a própria questão da chamada de Deus. Algumas pessoas são chamados diretamente por Deus. Abraão foi chamado diretamente por Deus. Moisés foi chamado diretamente por Deus. Paulo foi chamado diretamente por Deus. Os discípulos foram chamados, alguns deles foram chamados diretamente por Jesus, depois escolhidos depois de uma noite de oração. Já outras pessoas foram treinadas. Por exemplo, Josué foi treinado por Moisés e se tornou um líder. Aquele menino Timóteo foi treinado por Paulo e se transformou num grande líder. E por aí vai. Então a gente responde essas questões que estão aparecendo dentro dessa questão da liderança. Você sabia que a palavra líder não aparece na Bíblia? E isso é muito importante, porque a palavra líder não aparece na Bíblia, mas o princípio da liderança está dentro da Bíblia inteira. A palavra Rhodos, que aparece várias vezes na Escritura, por exemplo, quando Moisés fala assim: estabeleci alguns por cabeça, coloquei alguns por cabeça, cabeça de 100, cabeças de 50, cabeça. Essa palavra por cabeça é essa palavra Rhodos, que vai traduzir por guia. Rhodos é uma palavra grega que significa caminho, de onde vem a nossa palavra rodovia, aonde você vai estar andando ali. Então a palavra correlata lá do hebraico é justamente essa no grego, que significa aquele que coloca o caminho, aquele que anda no caminho, aquele que guia, ok? Então, há o princípio do guia, que é o líder, e da liderança, que é aquele que inspira outros a entrar nessa rodovia. Justamente é essa paráfrase que eu fiz desse conceito sobre o que é liderança. Já que o líder é o guia, liderança, o exercício, né, da função dele, é que ele é aquela pessoa que tem a habilidade para influenciar outros a caminhar, a entrar nessa rodovia, ok? A liderança se estabelece de uma maneira natural, dentro da nossa domesticidade, uma liderança institucional dentro das questões de empresariais, dentro do contexto da nossa sociedade, mas nós temos algo específico, que é a liderança da igreja,
que é o nosso caso, que é a nossa praia, onde nós vamos trabalhar essa circunstância. Você sabe daquele ditado que diz que há 3 tipos de pessoas? Desculpe-me. Algumas pessoas são aquelas que se movem, algumas pessoas que não se movem e algumas pessoas que fazem outras pessoas se moverem. Esse é o espírito da liderança. Eu espero que você seja a pessoa que influencie outras pessoas a se moverem, que você seja a pessoa que se movimenta e que você também leve outras pessoas a se movimentarem dentro desse contexto da escritura, da igreja, desse ambiente. Então, algumas pessoas dizem que nada é mais importante que a liderança. George Barna, um especialista, fala que não se pode fazer nada sem líder. Oswald Sanders, que eu já citei para você em alguns livros, ele fala que Deus sempre procura líderes para os empreendimentos que ele vai fazer. A gente vai vendo isso em algumas pessoas que aquele livro Jesus Seol, ele fala que o nosso querido irmão João Batista foi o treinador, né, o coach de Cristo. Enfim, esse espírito de liderança perpassa por dentro do contexto bíblico e, naturalmente, dentro do contexto eclesiástico, que é a nossa disciplina agora. A liderança que a gente está abordando é uma liderança espiritual e a gente quer que essa liderança seja excedente, ela exceda a uma liderança farisaica, né? A uma liderança dos escribas e fariseus, como Jesus falou. Então há várias definições na sua apostila acerca de liderança que valeria a pena você dar uma olhada. Por exemplo, o Darcy Tusilek, ele diz que liderança é a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. E ele vai usando também, outras pessoas usam esse mesmo princípio para estabelecer princípios de liderança. Agora, um aspecto que eu gostaria de observar com vocês é que líder é gente, pastor é gente, o diácono é gente, o líder da escola dominical é gente, todos nós somos pessoas, somos indivíduos e nós temos que desculpe, fui interrompido aqui. A questão de, por sermos pessoas, nós podemos nos acumularmos tanto com o estresse, com as demandas, e isso trazer um esgotamento para nós. Então, a gente vai ver um momento que Moisés ficou esgotado, a gente vai ver um momento que Elias se sentiu esgotado, a gente vai ver vários personagens bíblicos que eles vivem uma certa fadiga, e isso aí é uma coisa muito séria, né? E as demandas da vida doméstica, as demandas da vida da igreja. 1 Coríntios capítulo 4, Paulo fala que além de tudo que ele passou, ele ainda se afadigava com as demandas das igrejas que ele estava pastoreando. Então, é um momento que a gente precisa parar e observar. Mas a liderança, na verdade, é um grande desafio, é um grande privilégio que nós temos de poder estar cooperando com o Espírito Santo no encaminhamento de vidas para a maturidade, para a formação dele em Cristo Jesus. Gosto muito dessa expressão de Paulo, quando ele diz lá em 2 Coríntios 11, que ele fala assim: no entanto, eu me deixarei gastar no tocante de ver Cristo sendo formado em vós. Isso é algo muito bonito, é como uma vela que deixa-se gastar para iluminar a sala. Então, a sua vida é assim, você vai estar se gastando, mas vai trazendo luz para outras pessoas. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, eu gostaria de falar assim sobre apenas abordar isso, porque isso é uma realidade, essa questão
do esgotamento. E isso faz parte da nossa demanda. Como é que a gente vai estar trabalhando com essas realidades? E sobre isso a gente vai ver na próxima aula, e eu quero abordar isso agora rapidamente com você, para deixar até como introdução para a próxima aula, ok? Porque o que leva os líderes a fracassarem? Muitas vezes esse esgotamento. E isso a gente vai ver que ele vai ficar com incapacidade para se organizar, incapacidade para pensar e refletir. Então, ele vai precisar de usar algumas ferramentas na liderança para se esvaziar desse esgotamento. E aí que entra a questão da delegação, de você estar sentado com outras pessoas e você poder aprender a lidar com essas pressões que muitas vezes nos fazem querer até desistir da nossa caminhada. Mas eu espero que a partir dessas aulas você possa encontrar ferramentas que possam te servir e possam ser útil para você para lidar com essas questões dos enfrentamentos, dessas demandas que muitas vezes nos levam a sentir esgotado. Mas lembre-se que o líder, esse Rhodos, esse guia, é muito importante. Você sabia que isso é um fundamento bíblico, essa ideia da liderança? Eu não sei se você sabe disso, mas essa palavra, por cabeça, ou ser um guia, o Rhodos, aparece 600 vezes na Escritura. Olha que coisa interessante. Ela significa justamente isso, guia, é um cume, né? Primeiro, é o cabeça, então ele é chamado para ser o primeiro do grupo. Então, em toda a Escritura, a gente vê essas citações tão importantes. Também essa palavra cabeça, essa palavra líder, é também usado dentro do contexto militar, dentro da Bíblia. Lá em 2 Samuel, algumas pessoas são colocadas por capitães dentro do contexto da nação. Essas pessoas são os cabeças, são os Rhodos, são os guias daquelas outras pessoas, né? Os príncipes na Bíblia são chamados de cabeça, são chamados de líderes. Então, o próprio Jesus Cristo traz para si uma citação assim. Jesus Cristo é chamado de cabeça da igreja, Jesus Cristo é chamado de cabeça de todo homem, Jesus Cristo é chamado de cabeça do universo inteiro, em Efésios capítulo 1, ele é chamado em Colossenses de cabeça do cosmos inteiro. Então, o sentido básico de cabeça é como se ele fosse uma fonte, né, de toda a vida, de toda a energia que se torna predominante. Então, falar acerca de cabeça significa alguém que tem autoridade sobre. Então, é muito importante isso. Um outro vocábulo muito importante na Bíblia acerca dessa questão de liderança, além de cabeça, é um vocábulo chamado sar, que tem 410 vezes na Bíblia, que significa oficial. Lembra do centurião, né? Ele é um oficial, ele é um líder, ele é um comandante, ele é um capitão, ele é um chefe, ele é um príncipe, ele é um governante. Então, em alguns textos da palavra, essa expressão soa muito forte. Tá? Descreve essa tarefa, então, de liderar, de governar. Então, esse é um fundamento bíblico. A liderança também é uma doutrina, né, da palavra. O Novo Testamento fala sobre essa importância da liderança. Essa palavra cabeça, no grego, que é kaflé, nos remete a essa autoridade de Jesus dentro da igreja, a essa pessoa que lidera uma pessoa no caminho. E é interessante como Jesus usa isso de uma forma muito interessante, que é tornar reto.
Jesus tinha essa expressão, né? Olha, eu vou fazer de você isso, vou fazer de você pescador, né? Vou fazer. Então Jesus é essa pessoa que vai estar nos guiando para o caminho da paz, nos ensinando a governar, né, a nossa casa e administrar essas questões. Ele nos conduz. Então, esse é um segundo fundamento muito importante para entendermos esse princípio da liderança. E aí, isso vem para a liderança da igreja, no sentido dos pais da igreja, no sentido de tudo aquilo que nos acompanha dentro da história, inclusive dentro da formação eclesiástica, onde nós temos ali desde que Jesus escolheu aquela tropa de elite dele, ele também coloca dentro da igreja os diáconos, a questão toda de uma espécie de organização, né, eclesiástica. Diz Orlando Costas, em Atos capítulo 1, ele diz que a igreja primitiva cresceu em 4 dimensões. Ela cresceu organicamente, ela cresceu diaconalmente, ela cresceu conceitualmente e ela cresceu numericamente. Então, sobre essas coisas, nós continuamos a falar na próxima aula.